A terra dos Mandingas, o Mali. Foi nas terras habitadas pelos Mandingas, no chamado Delta do Rio Níger, que surgiu o primeiro império da África subsaariana de que se tem notícia, o Mali. Embora não se saiba ao certo quando o império se formou, vestígios arqueológicos sugerem a existência de cidades e mercados na região desde o século IX. Estima-se que cidades como Tombuctu formou-se em torno dos acampamentos temporários que agricultores e pastores costumavam instalar perto dos mercados para abastecê-los de produtos. Brasil africano. Grande parte da cultura brasileira teve origem com os africanos escravizados forçados a trabalhar no Brasil a partir do século XVI. Mas o que você sabe sobre a influência dos africanos na cultura brasileira? Conheça os 5 patrimônios culturais imateriais da humanidade no Brasil. O patrimônio cultural e imaterial da humanidade, de acordo com a Unesco, compreende as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todo o mundo recebem de seus ancestrais e repassam aos seus descendentes. Então, vamos grifar isso aqui, tá? O que é? Por que tá falando sobre patrimônio cultural imaterial? Imaterial porque não é nada que você toque, não é nada material, não é um local, não é um objeto, tá? Se você vê aqui que são expressões de vida, são tradições, né? Não são coisas palpáveis. No Brasil, 38 manifestações culturais imateriais já foram reconhecidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Dessas 5 estão inscritas na Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. São saberes, celebrações e formas de expressões. Por exemplo, a capoeira. Coincidentemente está falando aqui embaixo. A capoeira, ela é uma herança cultural da África. E ela é uma herança imaterial, né? Porque é um jogo, é uma luta, mas não é nada que você toca. Rodas de capoeira. A capoeira desenvolveu-se como rito social e de solidariedade entre os escravos. A estratégia para lidarem com o controle e a violência é hoje uma manifestação cultural que reúne canto, toque de instrumentos, danças, golpes, jogos, brincadeiras, símbolos e rituais africanos. Na roda de capoeira, os mestres formados na tradição transmitem o saber aos demais. Tá aqui, ó, a roda de capoeira, próxima página. O frevo, né? O frevo, ele tá bem forte na região Nordeste. A expressão artística do Carnaval de Recife surgiu no fim do século XIX. As bandas militares e suas rivalidades, os escravos libertos, os capoeiristas, a nova classe operária e os novos espaços urbanos definiram a configuração do frevo, caracterizado pelo jogo de braços e pernas e dança frenética, né? O samba de roda é uma expressão musical, coreográfica, poética e festiva das mais importantes da cultura brasileira. Está presente em toda a Bahia, principalmente no Recôncavo, o entorno da Baía de Todos os Santos. A herança negro-africana no samba de roda se mesclou de maneira singular a traços culturais trazidos pelos portugueses, principalmente viola e pandeiro, e a própria língua portuguesa nos elementos das suas formas poéticas. Não só na Bahia, né, gente? A roda de samba no Rio de Janeiro também ela é muito forte. No entanto, que nós temos o carnaval, né? Que é samba enredo. Tá? E dali do samba nasceu o pagode. Vamos lá. O Círio de Nazaré. A celebração religiosa de Belém é considerada uma das maiores do mundo. O Círio tem como ponto alto a procissão, da qual participam mais de 2 milhões de pessoas. Instituídos em 1793, no segundo domingo de outubro, o traslado da imagem percorre 5 quilômetros da Catedral da Sé, na Cidade Velha, onde Belém nasceu, até a Praça do Santuário, no bairro de Nazaré. Os paraenses consideram a festa um grande momento anual de demonstração de devoção e solidariedade, de reiteração de laços familiares e manifestação social e política. Vocês estão vendo que está falando sobre coisas culturais, tá? E está explicando o que é. Vamos ver isso aqui. O que é? Roda, roda, Jequiti. Tá demorando muito.
Bens culturais, materiais e imateriais. O patrimônio cultural define a identidade de um povo, está dividido entre bens materiais e imateriais. Vamos conhecer o patrimônio cultural do Brasil? Vamos lá. O conjunto de bens materiais é formado por expressões culturais de caráter arqueológico, paisagístico, etnográfico, histórico, belas artes e artes aplicadas. Bens imateriais são todas as manifestações culturais relacionadas aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas e aos hábitos e costumes de pessoas. Clique nos estados brasileiros para conhecer um pouco do patrimônio histórico do Brasil. Vamos lá no Rio de Janeiro. Cristo Redentor, patrimônio cultural. A estátua foi feita entre 1922 e 1931 por um escultor francês e está situada no alto do Morro do Corcovado. Foi eleito como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Escolhe aí um estado, gente, para eu clicar em cima. Amazonas. Caraca, eu pensei no Amazonas. Vamos lá no Amazonas. Olha, o Teatro Amazonas. Inaugurado em 1986, no centro de Manaus, o teatro é um dos marcos de memória do ciclo da borracha no Brasil. É também um dos exemplos mais importantes da arquitetura à Belle Époque no país. Bonitão, né? Vou lá em Goiás. Goiás é o centro histórico. O centro histórico de Goiás remonta o ciclo da mineração no século XVIII. É considerado pela Unesco um dos patrimônios culturais da humanidade. Pernambuco? Vamos lá, Pernambuco. O frevo, né? Já falamos sobre o frevo. Vamos aqui em Roraima. O Forte de São Joaquim do Rio Branco foi erguido pelos portugueses para defender a colônia de investidas holandesas a partir do atual Suriname. Suriname é um país, tá? Que fica ali pertinho. Esse bem se constituiu com patrimônio arqueológico. Vamos ver mais umzinho. Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rio Grande do Sul. Ruínas de São Miguel das Missões. Entre os séculos 16 e 18, os jesuítas reuniram diferentes povos indígenas com predominâncias dos guaranis índios, tá, gente? Guaranis são índios. Em aldeamentos com a finalidade de catequizá-los. As ruínas de São Miguel das Missões integram a lista de patrimônios culturais da humanidade da Unesco. Legalzinho. Quem quiser ver mais, é só apertar lá no livrinho e ver. Arte Kuziwawa. A pintura corporal e a arte gráfica dos povos indígenas Uajampi, no Amapá, sintetizam um modo particular de conhecer e agir sobre o universo. São 48 aldeias onde vivem mais de 1.000 índios. A arte está vinculada à organização social, ao uso da terra e ao conhecimento tradicional. Os indígenas usam composições de padrões Kuziwawa nas costas, na face e nos braços. A pintura é para todos os dias. Quando os adultos se pintam, os jovens aprendem a fazer composições no corpo. Aqui pede para explicar com suas próprias palavras o que é patrimônio imaterial. Então, eu resumi aqui, tá? A gente vai botar assim, ó. Está relacionado à importância de saberes culturais, formas de expressões e tradições de diferentes povos. Aqui tá perguntando quais desses patrimônios você já conhecia e com qual deles você mais se identificou e por quê. Na terceira questão é para identificar as manifestações culturais como materiais e imateriais. Nessa primeira aqui a gente tem a procissão, que ela é imaterial, não pelo andador nem pela imagem, mas pela crença, pela fé, pela religião que ele representa. Agora lá embaixo, aquelas ruínas e aquela muralha, vocês acham que é o quê? Material. Isso, as duas vão ser materiais, né? Porque são algo concreto, algo que a gente toca. Para organizar o pensamento, você conheceu os países que formam o continente africano e as relações dos portugueses com a África Atlântica, observou que alguns países da África adotam a língua portuguesa como idioma oficial, conheceu a terra dos mandingas, o Mali, reino que se desenvolveu às margens
às margens do rio Níger e floresceu entre os séculos 13 e 15. Estudou as manifestações culturais e materiais do Brasil reconhecidas pelo IFAM e inscritas na Unesco. Refletiu, por fim, sobre a influência dos africanos e também dos indígenas e dos portugueses na cultura brasileira. Vamos fazer aqui o nosso mapinha da aprendizagem, tá? Além de reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade, o Círio de Nazaré, celebrado em Belém, é considerado uma das maiores festas religiosas do mundo e essa festa católica tem influência africana. As imagens abaixo retratam patrimônios brasileiros inscritos na Unesco. E aqui era para a gente classificar como bem natural ou bem cultural. Aqui nós temos bem cultural, bem natural e esses dois de baixo, bem natural e bem cultural. Natural é o que está referindo-se à natureza, né? O próprio nome já diz. Todos os anos é divulgada uma lista dos patrimônios mundiais em perigo. Nela, a Unesco relaciona os sítios já inscritos que se encontram severamente degradados, ameaçados ou desprotegidos e ou vulneráveis. Pesquise por que Tombuctu está nessa lista. A desertificação e a acumulação de areia trazida pelo vento seco Harmattan já destruíram a vegetação, o abastecimento em água e muitas estruturas históricas da cidade. É por isso que ele está entre os patrimônios mundiais em perigo. A gente encerra aqui então o nosso livro de história. Um beijo e até amanhã.